Olá você que está assistindo o Planeta Bola, eu sou Kevin Nicolas e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje falaremos de um dos maiores escândalos de arbitragem e de manipulação de resultados da história do futebol mundial, que mudou de vez o futebol italiano e também a história de alguns campeonatos e equipes. Algo muito parecido com o que rolou aqui no Brasil em 2005 com o escândalo da máfia do apito. Coincidentemente, os dois rolaram na mesma época. O vídeo de hoje é sobre o Calciopoli, o maior escândalo da história do futebol italiano. Sabendo de tudo isso, pode rodar a vinheta. Vamos falar primeiro da parte competitiva do negócio. Na temporada 2004-2005, a Juventus foi campeã, conquistando seu 28º título na Série A. Um time que tinha Del Piero, Ibrahimovic, Buffon, Trezeguet, Nedved, Cannavaro, Zambrotta, Thuram. Era um timaço esse time da Juventus. E na temporada seguinte foi ainda mais dominante, conquistando o título com somente uma derrota e com o recorde de 91 pontos, que só foi ser superado pela Juventus de Conte em 2014, mas nos bastidores o negócio já estava fervendo. Isso porque já em 2005 havia suspeitas de algo ilegal no futebol italiano. Isso tudo já estava sendo investigado. E então, em maio de 2006, o escândalo veio à tona no meio da disputa do título entre Juventus e Milan e muito próximo da Copa do Mundo, que já viria no mês seguinte. E esse escândalo envolvia diretamente as duas equipes que estavam brigando pelo Scudetto, Juventus e Milan. Agora vamos ver o que foi o escândalo de fato. As primeiras gravações telefônicas começaram em 2004, mais especificamente no início da temporada 2004-2005, onde Luciano Modi, diretor da Juventus, que seria o pivô de toda essa investigação, foi visto primeiramente tendo conversas com Pierluigi Pairetto, que era chefe da arbitragem da Série A e vice da comissão de arbitragem da UEFA, reclamando da arbitragem no empate da Juve 2-2 contra o Djurgården na Suécia, no jogo de ida da pré-Champions, principalmente por ter anulado um gol impedido de Miccoli. E depois, a Juventus viria a ganhar de 4-1 do Djurgården na Suécia e se classificaria para a fase de grupos, onde Pairetto, que era quem designava os árbitros para as partidas da UEFA, escalou o suíço Urs Meier para apitar a estreia da Juventus contra o Ajax. Isso para o interesse de Luciano Modi e da Juventus, que gostaram da escalação do árbitro, onde em troca, Modi deu uma Maserati de 111 mil euros para Pairetto, onde naquele jogo, a Juventus ganhou por 1-0. Outra escuta foi referente ao jogo entre Sampdoria e Juventus, que aconteceu no dia 29 de setembro de 2004. Antes do jogo que a Juventus venceria por 3-0, Pairetto conversou diretamente com o árbitro da partida Paolo Londarini, enquanto estava reunido num jantar com Luciano Modi e Antônio Giraldo, diretor da Juventus, onde Pairetto dizia a Londarini para marcar coisas que até ele não via. O jogo, inclusive, teve um pênalti que gerou muita reclamação na Sampdoria. No dia 6 de novembro, aconteceu algo tenebroso após a derrota de 2-1 da Juventus para a Reggina em Reggio Calabria. Luciano Modi trancou o árbitro Gianluca Paparesta dentro dos vestiários do estádio Oreste Granillo, onde ameaçou Paparesta e deixou ele preso nas dependências do local. Algo completamente maluco e que Modi se vangloriava por isso. O diretor da Juve não influenciava somente os componentes do jogo, mas também controlava parte da imprensa. Ele ofereceu um relógio de ouro para o apresentador Aldo Biscardi do programa E o Processo de Biscardi, um programa de mesa redonda e debate esportivo lá da Itália, além de pedir para Biscardi e o comentarista de arbitragem Fábio Baldas para que aliviassem nas críticas dos árbitros que eram parte do esquema e também que pesassem nas críticas do restante. E no dia 5 de dezembro, a Fiorentina, que também era uma equipe que fazia parte desse esquema, enfrentou um Bolonha com a arbitragem de Massimo De Santis. O juiz amarelou todos os 3 zagueiros do Bolonha, que seriam suspensos para a partida seguinte, que seria contra a Juventus, para a alegria de Luciano Modi. O árbitro Massimo De Santis era o favorito para ser o representante da Itália na arbitragem da Copa de 2006, mas como ele foi o principal árbitro de todo esse esquema, acabou que foi barrado da competição. Mas não era só a Juve que era beneficiada. A Fiorentina, como dito antes, Lazio, Milan e Reggina também eram parte de tudo isso. Lazio e Fiorentina, inclusive, estavam brigando para não cair e precisavam de resultados para se salvar. Aí vocês imaginam como vieram esses resultados, né?
O presidente da Lazio, Claudio Lotito, falava diretamente com a cúpula do futebol italiano, o presidente da Federação Italiana, Franco Carraro, e o vice, Innocenzo Mazzini, onde no jogo do dia 20 de fevereiro, Mazzini ligou para o Lotito pedindo para que ele escolhesse o árbitro que queria para aquele jogo. A Lazio acabou vencendo por 1-0. E depois da derrota da Fiorentina para o Milan, com uma arbitragem desfavorável de Massimo De Santis, o dono da Fiorentina, Diego Della Valle, conversava com o diretor da Juve, ele mesmo, Luciano Modi, para tentar arrumar um jeito de salvar a Fiorentina. O jogo seguinte do dia 8 de maio, pela 35ª rodada contra o Chievo, teve a arbitragem de Paolo Donarini, onde a Viola venceu por 2-1. E depois houve conversas de Mazzini com o dirigente da Fiorentina, Sandro Bencucci, onde Mazzini perguntava para ele se ele ainda se lamentava, muito referente ao episódio contra o Milan. Na penúltima rodada, no dia 22 de maio, em Roma, aconteceu o jogo entre Lazio e Fiorentina, mas antes houve conversa de Modi com Della Valle, onde Modi dizia para jogar tranquilo pelo empate e depois só conquistar os 3 pontos contra o Brescia na última rodada. Afinal, ele havia conversado com Mazzini que ia garantir isso para ele. O jogo realmente terminou em empate em 1-1, mas tivemos um pênalti escandaloso não dado para a Fiorentina, praticamente embaixo da trave em um toque de mão. O árbitro da partida, Roberto Rossetti, admitiu o erro e incrivelmente passou ileso a todas as investigações que não encontraram nada de suspeito com o árbitro, que depois substituiria De Santis na Copa de 2006. E na última rodada, com a arbitragem do nada suspeito De Santis, a Fiorentina venceu o Brescia por 3-0 e se salvou do rebaixamento, onde depois o vice da federação Mazzini conversou com o Della Valle, onde ele disse: os cavalos bons sempre aparecem, nossas peças sempre funcionam. Nossa operação cirúrgica foi perfeita. E agora veremos onde o Milan se encaixa nisso. Onde Leonardo Meani, diretor do Milan, em conversa com o diretor executivo Adriano Galliani, após o gol anulado de Shevchenko contra o Siena, chamou os árbitros de mal preparados psicologicamente e que contra o Milan, na dúvida, a bandeirinha tem que estar baixada. E não era só nos clubes que acontecia isso. Na seleção, acontecia algumas sujeiras, onde Modi chegou a ameaçar Fabrício Miccoli, do time dele, para parar de ser estúpido, senão ele arrumaria um jeito de não convocar mais o jogador para a Itália. E até Buffon chegou a ter suspeita de envolvimento com apostas. Mas isso aí não foi muito longe. E tudo isso estava sendo descoberto durante a Copa de 2006, onde a Itália ia avançando de fase em fase e estava na final. Nos noticiários italianos, o espaço era dividido entre a cobertura da seleção e as notícias do escândalo do Calciopoli. E então vieram as punições pedidas pela Procuradoria no dia 4 de julho de 2006, mesmo dia do histórico Itália-Alemanha, onde inicialmente a Juventus seria rebaixada para a terceira divisão com 6 pontos de punição na temporada seguinte. A Fiorentina seria rebaixada para a Série B com 15 pontos de punição para a temporada 2006-2007. A mesma punição se aplicaria a Lazio. E o Milan iria para a B com 3 pontos de punição. E após o título mundial da Itália, tinha a impressão que o negócio ia para debaixo dos panos. Mas no dia 14 de julho, eram lançadas as punições de primeiro grau para os clubes. A Juventus não seria rebaixada para a Série C, e sim para a Série B, com 30 pontos de punição para a temporada 2006-2007. A Fiorentina cairia para a B com 12 pontos de punição. A Lazio também, só que com 7 pontos de punição. O Milan ficaria ileso ao rebaixamento com somente 15 pontos de punição para a temporada seguinte. E a Reggina, clube menos relevante desse esquema, perderia 15 pontos, mas seguiria na Série A. Nos resultados da instância de segundo grau, Fiorentina e Lazio não seriam mais rebaixadas, com somente 19 pontos de punição para a Fiorentina e 11 para a Lazio. A pena do Milan seria reduzida para 8 pontos, a Juventus continuaria na Série B, mas com 17 pontos de punição. Mas aí veio o veredito, onde a Juventus seguiria rebaixada para a Série B, além de que foram retirados os escudetos da velha senhora em 2005 e 2006, além de que pagaria uma multa de 75 mil euros e teria 9 pontos de punição para a temporada 2006-2007. Tanto Fiorentina, quanto Lazio, quanto Milan perderiam 30 pontos na temporada 2005-2006, que já tinha acabado. O que fez a Viola perder a vaga da Champions para o Chievo, a Lazio perderia sua vaga na Copa da UEFA
E o Milan, apesar de tudo, ainda se classificaria para a Champions League. Além das punições na temporada 2005-2006, esses times tiveram outras penas. O Milan perderia 8 pontos na temporada 2006-2007, além de jogar um jogo com os portões fechados. A Fiorentina perderia 15 pontos na temporada 2006-2007 e jogaria 2 partidas com os portões fechados. E a Lazio perderia 3 pontos na temporada seguinte e também jogaria 2 jogos sob portões fechados. Além desses, a Reggina perdeu 11 pontos na tabela da temporada seguinte e teria que pagar uma multa de 100 mil euros. E o pequeno clube Arezzo, que estava na Série B, que também estava no esquema, perderia 6 pontos na temporada seguinte da segundona. Mas não foram só os clubes que foram punidos. Essa galera toda envolvendo dirigentes e árbitros também foram punidos. Destaque para Luciano Modi, o pivô disso tudo, com 5 anos de suspensão do futebol italiano. A mesma punição foi dada para o vice da Federação Italiana, Innocenzo Mazzini, e para o diretor da Juve, Antonio Giraldo. O árbitro Máximo de Santis, além de perder o Mundial de 2006, foi banido por 4 anos de apitar jogos de futebol. As consequências mais imediatas disso tudo foi a Inter herdando o Scudetto da Juve na temporada 2005-2006. E a temporada 2004-2005 não teria nenhum campeão, além também do desmanche da Juventus que viria a jogar a Série B, com as saídas de Ibrahimovic, Thuram, Vieira, Emerson, Cannavaro, Mutu e Zambrotta. A Inter a partir dali dominaria a Itália, onde venceria todos os títulos de Série A até 2010, inclusive conquistando a Champions em 2010, da qual você pode ver a história aqui no card. E na Champions League seguinte a todo esse escândalo, quem venceu foi o Milan, onde eles foram quase impedidos de disputar a competição. Já a Juventus, após o seu acesso, oscilou muito até conseguir seu primeiro Scudetto após o seu retorno, na temporada 2011-2012, onde venceu todos os títulos de Série A até 2020, fora as 2 finais de Champions League nesse período. A verdade é que tudo isso acabou com o poderio do futebol italiano nos anos seguintes, onde logo de imediato os jogadores saíram da Itália e as TVs não viam mais tanto interesse em comprar os direitos de transmissão. Afinal, ninguém mais queria fazer parte de um campeonato que não transmitia credibilidade. É uma mancha que ainda está ali no futebol italiano, que perdeu muito do seu prestígio após essa grande bomba no futebol da Terra da Bota há quase 15 anos atrás. Então esse foi o vídeo. Se você gostou, já sabe, clica no gostei, se inscreve no canal, ative o sininho das notificações e principalmente compartilhe esse vídeo aí para os seus amigos no WhatsApp, compartilha com o máximo de pessoas que você conseguir. E se você tem alguma sugestão, não tenha medo de colocar aqui nos comentários que vamos ler tudo, beleza? Então é isso, obrigado a quem assistiu e falou!